A inteligência artificial vai roubar o meu emprego? Essa é a pergunta de US$ 1 milhão a que todo radiologista se faz em silêncio. E a resposta honesta é sim, ela vai se você deixar. Se você ficar parado assistindo a essa transformação como espectador, o risco é real. Pense nisso como uma onda gigante se formando no oceano. Você tem duas opções. Você pode ficar parado na areia, ser engolido por ela, ou você pode pegar uma prancha e aprender a surfar. A onda é a mesma, a tecnologia é a mesma. A diferença está na sua atitude e na sua preparação. Hoje eu vou te entregar a prancha. Olá, seja muito bem-vindo ao nosso 4º vídeo de aquecimento para a Semana da Radiologia Médica Lucrativa. No último vídeo, a gente definiu o caminho para sair da estagnação e construir uma carreira de alto faturamento. É a estratégia de dominar a tomografia computadorizada da emergência. Mas ao escolher esse caminho, você se depara com essa nova e gigante onda ali no horizonte que é a inteligência artificial. E é natural você sentir medo. Você vê notícias, você ouve conversas e a incerteza sobre o futuro da nossa profissão pode ser paralisante, dependendo do que você está ouvindo. É um ruído constante que gera ansiedade e te faz questionar se a decisão de continuar se especializando, de investir tempo e dinheiro nisso, ainda faz algum sentido. Eu estou aqui hoje para te dizer que não só faz sentido, como nunca fez tanto sentido. Mas apenas se você souber usar essa nova força a seu favor. Hoje a gente vai trocar esse seu medo por um plano de ação. O meu nome é Rafael Nassif, eu sou médico radiologista e nesse vídeo aqui eu vou te provar que a IA não é a sua inimiga. Muito pelo contrário, ela é a maior aliada que você poderia ter para multiplicar a sua produtividade e o seu faturamento em tomografia. Ela é a ferramenta que vai te permitir fazer mais precisão, em menos tempo. Ela não é uma concorrente sua pela sua cadeira, mas sim um motor mais potente que já inventaram para turbinar a sua carreira. E o que vamos ver hoje aqui é a peça que acelera todo o método que eu vou te entregar em detalhes a partir do dia 27 de outubro, da Semana da Radiologia Médica Lucrativa. O maior erro que você pode cometer aqui é enxergar a IA como um cérebro digital que vai te substituir. Achar que ela vai fazer o seu trabalho, ter o seu julgamento clínico e tomar as decisões por você. Essa visão de ficção científica, de um robô sentado aí na sua cadeira e assinando os seus laudos, além de errada, ela te coloca numa posição de vítima. E você não é vítima de nada. Essa narrativa serve para vender filme, não para descrever a realidade da nossa profissão. Na verdade é que a complexidade do diagnóstico médico, a capacidade de correlacionar achados com história clínica, a intuição que vem com anos de experiência, meu amigo, isso não é programável. É humano. Queria que você pensasse agora na cabine de um avião. Quem está no comando? O piloto. É ele que usa a sua experiência, o seu julgamento para tomar as decisões críticas para lidar com uma turbulência inesperada e para garantir a segurança de todos. O piloto é você, o radiologista. É o seu conhecimento, é a sua intuição e a sua capacidade de conectar pontos que são e sempre serão insubstituíveis. O piloto automático pode até manter a altitude, a rota em céu de brigadeiro, mas quando o tempo fecha, quando o alarme soa, quando uma decisão em fração de segundos precisa ser tomada, todos os olhos na cabine se voltam para uma única pessoa, o comandante. E esse é você. E quem é o copiloto? É o sistema que monitora os instrumentos, que executa os checklists, que calcula a rota e o consumo de combustível. Ele faz o trabalho pesado e repetitivo, liberando a atenção do piloto para o que realmente importa, pilotar o avião. E a IA é o seu copiloto.
A função dela não é, nem nunca foi, substituir a sua inteligência, mas sim libertar a sua inteligência. Vamos a outra analogia, talvez ainda mais próxima da nossa realidade, a de um cirurgião. Pense num cirurgião que usa um robô como o Da Vinci. O robô substitui o cirurgião? De forma alguma. O robô é uma extensão das mãos e dos olhos do cirurgião. Ele permite uma precisão milimétrica, uma visão ampliada, tremores eliminados. O robô não decide aonde ele vai cortar, ele executa o comando do mestre. O cirurgião se tornou melhor, ele se tornou mais eficaz, ele se tornou capaz de realizar procedimentos que antes eram impossíveis. Aí há o seu robô cirúrgico para o diagnóstico de imagem. Haverá 2 tipos de radiologistas em breve. O que compete com a IA e o que usa a IA. O primeiro, que insiste em fazer todo o trabalho de copiloto, vai se cansar e vai ficar para trás. É natural que isso aconteça. E eu já vejo isso acontecer no meu próprio dia a dia, em lugares onde eu trabalho, em que tem colegas que resistem em usar a inteligência artificial. O segundo, que assume o seu posto de piloto e usa a IA como aliada, se torna indispensável. E por que quem faz isso se torna mais produtivo? Porque a sua energia mental e o seu tempo, que antes eram gastos medindo, comparando, digitando, agora são 100% dedicados ao raciocínio clínico. A primeira evolução que a gente teve nesse sentido foi no ultrassom lá com a digitadora, né? A gente fazia o exame e ela já ia digitando o exame e o laudo estava pronto. Agora a gente tem um digitador muito mais evoluído e melhor, não é só para ultrassom, a gente tem um digitador para tomografia também. Isso tem uma capacidade, isso tem um efeito brutal na sua produtividade. Quem usa a IA hoje, para de ser um anotador de medidas e se torna um detetive do diagnóstico. O que isso significa na prática? Significa que, em vez de gastar 5 minutos medindo o linfonodo de uma tomografia de tórax, você gasta esses mesmos 5 minutos investigando aquele espessamento pleural sutil que o algoritmo disse que era inespecífico. Significa você ter tempo para correlacionar um achado no fígado com o exame prévio que o paciente fez há 2 dias. É o trabalho nobre que vai sobrar para você, o que realmente faz a diferença na vida do paciente. Ele analisa mais rápido, ele conclui com mais segurança e, consequentemente, quem usa isso vai laudar mais exames por hora. Ele não vai trabalhar mais horas, ele vai trabalhar de forma mais inteligente. E o jeito errado de você lidar com isso tudo é ter medo disso e ignorar o que está acontecendo. É fingir que a IA não existe ou que vai demorar para chegar. Esse é de fato o caminho mais rápido para você ficar obsoleto. E ser obsoleto aqui significa ficar mais lento, ficar menos eficiente e, portanto, menos valioso que os seus colegas que decidiram evoluir. E aqui eu quero mostrar aqui de forma mais pontual para aqueles que são um pouco mais velhos, que são normalmente mais resistentes a adotar essas tecnologias. Veja que quando a gente vai ficando mais velho, a gente vai ficando mais cansado. E esse cansaço, ele não é só um cansaço físico, ele é um cansaço mental. E a inteligência artificial, na minha experiência, da maneira que eu uso, ela com certeza reduz muito o cansaço mental. Porque o cansaço mental vem muito do trabalho repetitivo que ela consegue tirar da frente, que ela consegue resolver. Daquela formatação que você tem que fazer no laudo, da ajeitar do jeito certinho, de escrever uma conclusão que ela faz. Você vai ser um treinador de uma digitadora, digamos assim. E ela vai escrever do jeito que você escreveria. É como um contador que lá nos anos 90 insistiu em usar a máquina de calcular e os livros contábeis em vez de adotar
planilhas de computador. Por um tempo ele sobreviveu, mas logo ele se tornou caro, lento e irrelevante. Não deixe isso aqui acontecer com você. Então, qual é então a maneira certa, o jeito certo de você avaliar isso? De você encarar isso? O jeito certo é você abraçar a IA como uma ferramenta para eliminar o trabalho repetitivo e realmente pegar esse tempo que você gastava com esse trabalho repetitivo e focar no que importa. Imagine no seu dia de trabalho, em vez de você gastar minutos preciosos medindo cada lesão, comparando com o exame anterior e depois digitando cada detalhe isso no laudo, a IA faz isso em segundos. Ela vai formatar para você, ela vai colocar as medidas, ela vai colocar os cálculos de volume, ela vai fazer as comparações, ela vai colocar a descrição, ela vai formatar o laudo para você. Isso ela vai fazer em segundos, enquanto todo o seu tempo de laudo, ele vai ser destinado à análise da imagem. E você vai fazer isso com o microfone, ou seja, você vai falar, ele vai receber essa informação e vai colocar no seu laudo de forma automática. Ela vai te entregar um relatório pré-formatado, com as medidas, com as comparações, um texto todo estruturado. E melhor, estruturado do seu jeito, da maneira que você faz, da maneira que você treinou ela para fazer. E o seu trabalho? Analisar os dados, aplicar o seu conhecimento clínico, ajustar o texto e dar o seu diagnóstico final. A sua função se eleva. Você sai daquela operação mecânica e assume a supervisão estratégica. É como um masterchef na cozinha de um restaurante renomado. Ele não vai ficar passando o dia todo picando cebola, descascando batata. Ele tem uma equipe, ele tem o sous-chefe que faz todo o mise en place, trabalho de preparação. Isso libera o chefe para fazer o que só ele pode fazer: criar, provar o molho, ajustar o tempero, desenhar a apresentação do prato e garantir a obra-prima final seja perfeita. A IA é o seu sous-chefe pessoal 24 horas por dia, 7 dias por semana, preparando tudo para que você possa criar o laudo perfeito. Você deixa de ser um operador de dados para se tornar um verdadeiro estrategista do diagnóstico. E é aqui a promessa de você faturar de 3 a 5 vezes mais se torna uma realidade. Pense nisso. O método de sistematização de análise que eu vou te ensinar é o motor que te tira da primeira marcha. A IA é o turbo que te joga para a quinta. O método organiza o seu pensamento. A IA executa as tarefas que esse pensamento organizado demanda, só que numa velocidade sobre-humana. O método é o seu mapa de voo, detalhado e preciso. A IA é o motor do jato que te leva para o caminho traçado do mapa. Sem o mapa, o motor a jato te leva a lugar nenhum, ou pior, a um desastre. Sem o motor, o jato, você pode até ter um mapa, mas vai demorar uma eternidade para chegar no destino a pé. A mágica acontece quando você une os dois. Ele é o complemento que faltava para escalar sua capacidade sem precisar adicionar uma única hora à sua jornada. É a combinação da sua inteligência e método com a aceleração da inteligência artificial que cria um radiologista imparável e altamente lucrativo. Tá, Rafael, entendi. Mas como eu começo? Preciso aprender a programar? Preciso fazer um curso? Não. O caminho não é se tornar um especialista em IA, mas sim um usuário estratégico das ferramentas de IA. Você não precisa saber como o motor de avião é construído para ser um excelente piloto. Você precisa saber quais são os botões que você precisa apertar, quais são as informações que você precisa interpretar e como usar a máquina a seu favor. Pense como um arquiteto. Ele não precisa saber programar para criar um prédio incrível, mas ele precisa dominar o software do CAD, do AutoCAD. Ele usa a ferramenta para dar a vida à sua visão, para testar estruturas, para criar renderizações 3D. O software não cria o prédio, é o arquiteto que cria o prédio. O software potencializa a criatividade e a produtividade do arquiteto e você será o arquiteto do seu diagnóstico. Hoje já existem plataformas de software que se integram aí ao seu fluxo de trabalho e fazem exatamente isso.
O segredo é saber quais ferramentas usar e como integrá-las ao seu método. O seu primeiro passo não é comprar um software. É um simples exercício mental que eu queria que você fizesse, mas ele é poderoso. Eu quero que você, ao final deste vídeo, identifique apenas uma tarefa do seu processo de laudo, de tomografia, que seja puramente mecânica, repetitiva e que você odeia fazer. Aquela tarefa que, toda vez que você precisa fazer, você sente que a sua energia diminui. Aquela que te faz pensar de novo isso é o imposto da chatice que você paga em cada laudo. Aquela parte do trabalho que não exige seu brilhantismo, apenas a sua paciência. O ato de transcrever medidas, de procurar o exame anterior no sistema, de editar uma descrição padrão pela 10ª vez no dia. Pode ser medir nódulos, pode ser comparar com exames anteriores, pode ser transcrever achados. Escolha aquela que mais consome o seu tempo e a sua energia mental. Apenas uma. Tome consciência dessa tarefa e do tempo que ela rouba de você. É o primeiro passo para você decidir delegá-la à tecnologia. Esse ato de identificar já é uma mudança de mentalidade. É o primeiro passo para você assumir o controle e começar a desenhar um trabalho mais inteligente e mais gratificante. É você olhando para a sua linha de produção, identificando ali o gargalo. E uma vez que você sabe onde está o gargalo, você pode agir para eliminá-lo. Resumindo o que a gente viu aqui hoje. No vídeo de hoje a gente viu o que? A gente viu primeiro, a ameaça real não é a IA, mas sim ser superado por um radiologista que usa a IA. A gente viu que não se trata de um homem contra a máquina, mas sim de um homem com máquina contra um homem sem máquina. Segundo, a IA é um copiloto que elimina o trabalho repetitivo para que você possa focar no seu raciocínio clínico, que é o seu modo diferencial. E lembre-se, você que é o piloto, o cirurgião, o masterchef, a IA é a sua ferramenta de alavancagem. E o terceiro, o primeiro passo para usar a IA como aliada é identificar aquela tarefa mecânica que hoje mais consome o seu tempo e energia. Encontrar o seu imposto de chatice e decidir que você não vai mais pagá-lo. Identificar a tarefa é o começo. Saber quais ferramentas usar e como integrar isso a um método de análise de imagem eficiente para transformar essa sua nova visão em produtividade e faturamento é o próximo nível. É transformar os minutos que você economiza em mais laudos, mais qualidade de vida e mais receita no final do mês. Porque de nada adianta ter o melhor copiloto do mundo se você não tem um plano de voo claro para um destino lucrativo. O método é o plano de voo. É exatamente esse plano que eu vou te entregar na Semana da Radiologia Médica Lucrativa. Nós vamos mergulhar a fundo no método, incluindo como usar a tecnologia para construir uma carreira livre, lucrativa e à prova de futuro. O nosso primeiro encontro é no dia 27 de outubro e o link para você garantir a sua vaga está aqui na descrição desse vídeo. Então não perca essa semana. Marque na sua agenda, não vacile, garanta a sua vaga. Clica no link e se inscreve na Semana da Radiologia Médica Lucrativa. E um grande abraço. E eu te vejo no nosso próximo e último vídeo de aquecimento.